Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje teremos uma proposta diferente de vídeo, com foco em uma questão que me interessa muito: a percepção e interpretação de personagens. E sim, os debates e discussões sobre esse assunto estão repletos de noções inúteis e ideias errôneas. Assim, nesse vídeo, minha proposta não é produzir uma análise específica, mas sim propor métodos, categorias de interpretação de elencos ficcionais, as quais possam ser úteis na crítica. Primeiro, farei alguns apontamentos iniciais da discussão. O que proponho é uma extensão da hermenêutica, no seu objeto de estudo, como focado num texto como um todo, e seu significado para uma visão do personagem como o elemento que deve ser interpretado e lido para melhor compreensão. Pois acredito que as ideias da busca de significado, identificar um todo coerente e interpretar personalidade e o texto são todas condizentes com o objetivo de melhor entender personagens. Agora, a hermenêutica também representa uma perspectiva específica de olhar e interpretar personagens. Conforme tal, elencos são reconhecidos como uma representação simbólica da humanidade. Logo, as ações e mentalidades dessas figuras levantam muitas das mesmas ideias, ambiguidades, dificuldades de compreensão e confusão que marcam nossas vivências como seres humanos. Então, eu estou tentando estabelecer um paralelo bem direto entre interpretar os atos de um personagem ficcional e os de um ser humano de carne e osso. Porque é precisamente o ato de considerar a humanidade de figuras ficcionais que nos permite resolver confusões intelectuais da crítica sobre tópicos como não entender que personagens podem mentir, realizar comportamentos aparentemente contraditórios ou ilógicos o tempo todo. Isso também levanta dois pontos que eu considero importantes: a ideia de olhar personagens e suas ações, buscando precisamente encontrar o significado e interpretar tais fenômenos, e um compromisso com a perspectiva subjetiva de seres ficcionais. Significado apenas é acessível através da interpretação, entendimento e noções que o próprio elenco atribui a eventos. Esse vídeo apresenta uma discussão sobre o conceito de contradição como elemento na construção de personagens e suas inúmeras funções. Kazutora, de Tokyo Revengers, foi especificamente escolhido como objeto de estudo e exemplo para o assunto. Agora, meu exercício de interpretação começa com a observação e identificação de personalidade. Personalidade significa uma lista de atitudes externas, elementos como trejeitos, falas e mentalidade. Ou seja, aspectos diretamente verificáveis, comportamentos usuais, os quais caracterizam uma figura. Agora, qual é a personalidade de Kazutora em Tokyo Revengers? Crueldade é o aspecto mais aparente dessa caracterização. Kazutora é introduzido como alguém que quebrou as pernas de seus subordinados com
o único objetivo de provar lealdade e seu poder sobre os outros. Seu comportamento e aparições são marcadas por insultos, ataques físicos e verbais às pessoas, os quais são quase gratuitos. Já ações como culpar o Mike após matar seu irmão demonstram clara crueldade e falta de qualquer empatia. Também não temos razões e motivações claras para identificar aqui. Tal personalidade produz uma clara imagem de um sadista que se diverte em jogos de poder ao infligir dor e sofrimento às pessoas. No entanto, é importante ir além da descrição da personalidade para realmente entender quem é Kazutora, qual a real natureza e núcleo do personagem, quais ações e crenças fundamentais expressam o significado e valor de toda a sua vida. Usarei o termo real natureza para me referir às características e valores fundamentais que definem uma pessoa. O verdadeiro eu de Kazutora é revelado através do ódio interno. Por trás da crueldade e violência, ele esconde um nível de autoconsciência e culpa que rivaliza o de Shinji Ikari. O personagem é incapaz de se perdoar pelo ato de matar e infligir dor a seu melhor amigo. Assim, o conflito e cenário de Blood Halloween podem ser compreendidos como uma expressão do mais profundo desejo de Kazutora e obter o reconhecimento e punição para seus crimes, e por fim, a morte pelas mãos de seu melhor amigo. Toda essa violência e conflitos são uma expressão de ódio à própria existência, a questão que define a real natureza do personagem. Contudo, é muito interessante sobrepor nas camadas do cruel e violento assassino uma pessoa empática que se odeia e sente enorme culpa e remorso. Tais características formam um aparente conflito. Os dois polos e valores completamente diferentes habitando uma mesma pessoa. Temos aqui nosso primeiro exemplo de contradição na construção de personagem. Agora, essa contradição não apresenta um defeito, mas é sim um importante recurso dramático. Primeiro, porque tal acrescenta dimensionalidade e complexidade às ações de Kazutora. Agora, ele não é apenas cruel e violento, porque sim, mas tal violência passa a expressar seu eu e desejo pela morte. Ou seja, tais questões acrescentam um caráter muito mais único e emocionalmente interessante ao conflito e caracterização do personagem. Também é importante enfatizar como se resolvem e unificam as aparentes contradições da construção do personagem. Quando se enxerga a Kazutora, a violência e crueldade, assim como a empatia e amor, formam um todo, mas transmitem uma coerente e compreensível mentalidade. Personagens marcantes são capazes de transitar por polos de emoções e valores completamente diferentes, mas ainda geram uma clara imagem e caracterização. Ademais, nossa discussão não precisa se limitar a apenas uma contradição. E o próprio Kazutora nos oferece outro exemplo da mesma ideia. Porque é possível enxergar um claro contraste quanto ao personagem entre
a já referida natureza e certo desejo subconsciente dele. Desejo subconsciente significa uma vontade não reconhecida, o tipo de ambição e ideia que o próprio agente ignora, mas que em enorme medida persegue e que é parte integral de sua existência. O clímax de Blood Halloween contém uma grande revelação para o próprio Kazutora, que o permite melhor compreender seus reais desejos. O sacrifício de Baji prova a realidade sobre os sentimentos do personagem. O fato que ele deseja manter laços com amigos e proteger o ideal da gangue que ajudou a fundar. Assim, as consequências dessa realização são uma redenção do personagem, onde ele aceita a responsabilidade, pede perdão por crimes, tenta minimizar, fazer tudo para compensar os danos de seus atos. Foi por acertar os sentimentos por trás do sacrifício de Baji, e Kazutora finalmente assume o valor de sua vida, com a intenção de se tornar uma pessoa melhor. Graças a isso, ele recebe perdão e é readmitido na gangue Tokyomanji. Então, temos uma contradição extremamente direta entre o desejo por punição e sacrifício do personagem, e sua busca por perdão e aceitação, que provém dos verdadeiros sentimentos de Kazutora. Portanto, isso significa que a real natureza do personagem está em direto conflito e oposição a esse desejo subconsciente. Esse é o grande conflito emocional, o dilema irresolúvel que a história apresenta no clímax. Essa contradição também serve o mesmo propósito da anterior, ao adicionar profundidade ao personagem. Tal acrescenta toda uma nova dimensão ao conflito e recontextualiza as ações de Kazutora, permitindo uma visão completamente nova de atitudes e mentalidades. Contudo, há uma diferença interessante nessa contradição. Ela não simplesmente revela a audiência as diferenças, aspectos do personagem em aparente conflito, que marcam sua personalidade e ações. Porque Kazutora, ao perceber o conflito entre seu ódio interno e amor a companheiros, toma uma clara decisão. Assim, o conflito leva a uma direta solução. Graças ao momento de revelação, a real natureza e motivações de Kazutora mudam, construindo uma superação. Logo, temos aqui um exemplo de arco de personagem, mudança positiva de valores. Meu ponto é: contradições são uma ferramenta útil para também desenvolver o elenco, promover mudanças na personalidade, verdadeira natureza ou desejo subconsciente de personagens. Agora, minha razão para escolher Kazutora como exemplo desse vídeo é muito simples. Pessoas simplesmente odiaram o personagem e o criticaram principalmente por suas percebidas contradições e incoerências. Por isso, um dos pontos do meu vídeo é mostrar como são precisamente as contradições que constroem a personalidade, conflito e desenvolvimento dessa figura. Kazutora funciona dentro de sua história e serve um papel como vilão memorável, graças a esses elementos. Contudo,
Meu propósito aqui não é analisar extensivamente o caso Tora, mas sim apresentar ideias e formas de interpretar personagem que eu considero úteis. Porque eu quero começar uma discussão sobre interpretação. Por isso, meu foco está nas categorias já discutidas de contradição, desejo subconsciente e personalidade. Então, esse vídeo é mais sobre apresentar ferramentas, um aparato conceitual que nos permita melhor identificar as qualidades, elementos da construção de elencos ficcionais. Ou pelo menos, essa é a minha contribuição para melhorar a discussão e a crítica como um todo.